Boa noite. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho do Salmo 119. Hoje nós vamos para o versículo 13, que diz: "Com meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca." Antes de começar, a gente vai ouvir a musiquinha que a gente sempre ouve. Compartilhem e marquem amigos para a gente alcançar o máximo de pessoas possível enquanto a gente estiver ouvindo a música. Amém. Vou fazer uma oração antes da gente começar o estudo em si. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre a tua palavra. Obrigado pelo versículo de hoje, do Salmo 119, que nós possamos refletir sobre ele, meditar nele e guardar ele em nosso coração. Viver ele de verdade, no fundo do seu significado. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe nessa jornada, para que ele possa ser a revelação real por trás desse estudo, que ele possa nos dirigir ao longo desse estudo. Tanto eu, quanto quem estiver ouvindo, quanto quem for acrescentar versículos ou ideias nos comentários, que tu esteja nos guiando nesse momento, nesse tempo que nós vamos ter juntos, para que nós possamos ir de acordo com a tua palavra e de encontro com a tua palavra e não de acordo com os nossos corações. Que tu seja o foco aqui, porque é tudo feito por ti, para ti, visando o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço por essa oportunidade. Esteja conosco nessa noite. Amém. Quero agradecer quem já está aí na live. A gente já tem algumas pessoas. Hoje nosso texto é bastante
É bastante rápido, curto, né? Com os lábios tenho narrado os juízos da tua boca. Tem um barulho aqui, eu não sei se dá pra ouvir na live, mas se der... A primeira coisa que eu queria destacar aqui no versículo 13 é que um versículo antes o salmista tinha pedido que o Senhor ensinasse os decretos dele, e agora ele está dizendo que tem narrado os juízos da boca, né? A gente aprendeu algumas semanas atrás que quando o salmista diz juízos ou decretos, fala sobre a lei, fala sobre a palavra, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, né? De dizer a vontade de Deus, as manifestações da vontade de Deus que ele tinha. Como estudar, né? Principalmente a Torá naquela época. Quando ele diz que ele proclama, que ele tem narrado com a boca dele, ele tem ensinado, né? Ele tem saído ensinando as pessoas aquilo que ele tem aprendido. E uma coisa que eu acho que todos os professores ou pessoas que já tiveram responsabilidade para ensinar alguma vez na vida sabem, é que a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando do que quando a gente é colocado para aprender. Não só pelo fato de que muitas vezes como aluno a gente não entende completamente as coisas, mesmo quando a didática do professor é boa, tem coisas que a gente perde, tem coisas que a gente não sabe, que a gente não vivenciou. E quando a gente começa a ensinar, existem outras etapas que a gente passa, sabe? O ensinar começa no aprender, vai no questionar, vai no pesquisar, no estudar, no se preparar, no ensinar de fato e também responder perguntas quando os teus aprendizes forem fazer questionamentos. Isso é muito mais completo do que o simples aprender e questionar. Muitas vezes nós não sabemos questões corretas de se fazer quando nós somos alunos, mas quando nós nos tornamos professores, tendo vários alunos, as perguntas começam a ser mais amplas, porque são perguntas que o Joãozinho tem, que a Mariazinha tem, perguntas que se complementam, e o único que tem a resposta das duas perguntas é tu, sabe? Quando tu é o professor, tu que tem as respostas. E ter que correr atrás dessas respostas, de voltar atrás na pesquisa, de estudar de novo, de se preparar de novo para poder responder as perguntas, muitas vezes a gente não vai saber a resposta, né? Então a gente tem que voltar atrás, dar alguns passos para trás e reaprender. Responder perguntas nos faz pensar, aplicar o nosso conhecimento, né? Aplicar ele dentro de um contexto, do contexto do Joãozinho, do contexto da Mariazinha, às vezes no nosso próprio contexto como sociedade. E contextualizar essas situações nos faz aprimorar esse conhecimento, fazer ele se tornar, sair da teoria e virar uma prática, né? Os livros são ótimos professores no quesito teoria, mas aplicar na prática é uma coisa que só um ser humano pode fazer, sabe? Um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, ele precisa ser ensinado de maneira prática para as pessoas que vivem hoje. E para te ensinar de maneira prática, tu precisa estudar ele, tu precisa aprofundar o teu conhecimento, tanto teórico no assunto, quanto o teu conhecimento da sociedade. Tu tem que se inserir na sociedade para poder entender como ela funciona e como aplicar os conhecimentos, nesse caso bíblicos, né? E quando alguém tá apto a dizer não sei, cara, uma coisa que eu aprendi é que o não sei é uma coisa que a gente subestima demais. A humildade de saber dizer não sei, mas eu vou estudar e logo eu te respondo. O quão grande é uma pessoa que sabe reconhecer que não sabe e que vai correr atrás, sabe? Um professor que chegar num aluno dele que perguntou uma coisa pra ele e assumir, eu não sei, sabe? A gente tem muito esse orgulho de não aceitar que não sabe, inventa um negócio e depois corrige se for necessário, ou espera o aluno esquecer, mas isso não é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre humildade, a humildade principalmente de entender que às vezes nós vamos estar errados, às vezes a gente não vai saber exatamente, né? E não tem nada de errado em dizer que tu não sabe. Dizer não sei é zelo pelo conhecimento, é amor e é cuidado, né? A gente está expressando a nossa insuficiência e dependência. E quando a gente aplica isso na palavra de Deus, né, a gente está falando de dependência de Deus, falando de zelo pela palavra e de amor pela alma do próximo. Porque quando tu não sabe algo e fala mesmo assim, a chance de tu estar enganando uma pessoa e levando ela para um caminho ruim é muito alta. Então,
dizer não sei é amor pela alma dessa pessoa. É zelo pela palavra de Deus e principalmente declarar a dependência dele. Entender que só ele sabe tudo e que às vezes tu vai precisar se humilhar e dizer eu não sei. Eu vou voltar aqui, vou voltar atrás alguns passos, vou estudar de novo e depois eu te explico. A própria igreja consiste em aprender junto, né? Então muitas vezes os nossos mestres vão aprender com a gente tantas vezes quanto a gente vai aprender com eles, sabe? O conhecimento teórico é uma coisa muito boa, mas se não houver um crescimento prático junto, a gente não é igreja, né? Teologia, os livros também tem. Isso é isso que eu gosto bastante de lembrar. E é sempre bom que a gente não proclama a palavra por proclamar, né? A gente não fala por falar, não é da boca pra fora. Pelo menos deveria ser assim. O problema é que quando a gente busca guardar a palavra, busca estudar ela, isso vai ter consequências, né? Consequências na nossa vida. Como ele fala no versículo 11, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a gente falou sobre isso. Quando tu guarda a palavra no teu coração, quando tu medita sobre ela, estuda ela e ela entra no teu coração, ela vai começar a moldar teus passos, né? E em Lucas 6,45 é falado assim, ó: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quando a gente se enche da palavra de Deus, enche o nosso coração da palavra de Deus, guarda a palavra dele no nosso coração, a gente proclama a palavra dele, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. A gente transborda aquilo, né? E se a gente volta alguns versículos aqui nesse capítulo, a gente sempre vai fazer esse exercício de voltar algumas vezes e ir mais pra frente, porque é justamente sobre isso que se trata a exposição, né? A gente vai tratar o versículo como ele funciona sozinho e como ele funciona dentro do contexto dele. E alguns versículos antes, o 9, é falado assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. A gente pode, agora que a gente já está 3 versículos à frente, a gente pode, 4 versículos à frente, a gente pode até aprimorar essa resposta. Não que a resposta não esteja boa aqui, mas a gente compreendeu mais o que ele queria dizer e talvez a gente pudesse traduzir essa resposta dedicando a sua vida à proclamação do Evangelho. Uma proclamação responsável, humilde e determinada acima de qualquer coisa. Quando a gente começa a proclamar o Evangelho com responsabilidade, a gente primeiro estuda ele, primeiro guarda ele no nosso coração e ele vai começar a se colocar em prática na nossa vida. Quando a gente for humilde a ponto de reconhecer quando a gente não sabe os nossos limites de conhecimento e voltar para Deus e orar para Ele ajudar. E principalmente com determinação, não com medo, não deixando qualquer coisa nos impedir de proclamar, mas com determinação. A partir desse momento, a gente vai estar guardando retos nossos caminhos, né? Essa seria uma resposta que a gente pode tirar para o versículo 9, que envolve todos os versículos que a gente leu do 9 até aqui, o 13. Tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Vamos continuar. Mas é fato que a gente não está vivendo um momento muito fácil, né? A gente vive um momento repleto de falsos profetas, pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, fama ou status. Pessoas que buscam, isso líderes, né? Mas também nós temos pessoas que buscam prosperidade financeira e emocional em Deus e esquecem o principal, que é um relacionamento com Ele, um relacionamento que vai gerar arrependimento, perdão e, consequentemente, salvação nas nossas vidas. Só que a gente não está buscando esse relacionamento que gera arrependimento. A gente está procurando uma prosperidade financeira e emocional em Deus. A gente está usando Ele como um amuleto, né? O pai sempre costuma dizer isso, a gente tem buscado Deus como um amuleto. As pessoas aqui embaixo estão buscando isso. E a resposta, né, a recompensa que essas pessoas estão recebendo são falsos profetas que fingem que Deus promete essas coisas. Primeiro que é sempre bom destacar, a gente gosta de destacar bastante, Deus pode nos dar prosperidade financeira e emocional. Só que Ele não nos deve prosperidade nenhuma, entendeu? O que Ele nos promete, né, a promessa dele, o melhor de Deus, que a gente costuma dizer, já aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz e nos deu salvação e perdão dos pecados. Esse é o melhor de Deus, essa é a promessa que Deus nos fez. Qualquer coisa que venha além disso
que seja para honra e para glória dele, que nós possamos usar para glorificar ainda mais o nome dele. A gente precisa parar de buscar coisas superficiais num Deus sobrenatural e totalmente profundo, né? É isso que a gente tem feito ultimamente. Todo esse momento ruim tem gerado fama negativa para nós, né? Para os evangélicos. Mas não só para quem está fazendo essas coisas, mas sim para todos que se denominam evangélicos. Porque quando as pessoas que vão para a mídia, quando os escândalos que vão para a mídia, para os jornais, para os tribunais, são de pessoas que se sentem roubadas por líderes evangélicos, quando pessoas que se sentem tapeadas, pessoas que buscaram e ficaram decepcionadas, quando esse é o testemunho que o mundo tem da igreja, obviamente o que vai acontecer é que a fama ruim vai ser gerada e vai envolver nós também, nós que não estamos fazendo essas coisas. A gente tem visto um povo triste e desamparado com as coisas que têm acontecido no mundo, sendo desamparado por igrejas que estão mais preocupadas com os 2, 3 cultos semanais delas e esquecendo da comunidade. Estão se esquecendo das vidas. E pior, estão deixando de lado as almas das pessoas ao redor da igreja. Mas felizmente a gente não está sozinho em ações como as que a gente tem feito quarta-feira. Nossa igreja toda quarta-feira tem buscado atender a comunidade, né? Atender a comunidade, não desamparar essa comunidade. Não viver só de teologia. Detalhe, viver de teologia, mas não só de teologia, né? Levar essa teologia de uma maneira prática para a vida das pessoas, junto com assistência social, mas uma assistência social que vem com o pai costuma dizer, com segundas intenções, né? Segundas intenções de salvar não só o corpo da pessoa, mas também a alma dela. Amém. Felizmente a gente não está sozinho nisso, né? A gente não foi completamente abandonado. Nós não somos o único profeta que sobreviveu, né? Fazendo referência a Elias, que em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, ele fala o seguinte para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Jesus responde, né? E ele vai puxar, primeiro ele diz o que Elias tem que fazer, mas alguns versículos mais pra frente, no versículo 18 mais especificamente, eu não sei se eu anotei aqui, mas no versículo 18 ele fala para Elias assim: foram 7.000 as almas que não dobraram seus joelhos a Baal e não o beijaram. E essas 7.000 almas eu mantive viva, né? Foram mais do que 7.000 pessoas que foram conservadas. Tá aqui, eu botei assim. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijaram. Não foram só 7.000 as almas que não se dobraram, porém foram 7.000 que sobreviveram, que Deus conservou, né? Isso que ele está dizendo. Como Elias disse, tiveram profetas que foram mortos à espada, mas Deus preservou 7.000 além de Elias. Só que ele não conseguia ver isso, ele tinha uma autopiedade tão grande que cegou ele. E isso acontece e a gente não pode seguir o exemplo de Elias, sabe? Isso tem acontecido nos nossos tempos, nós temos visto só a nossa parte, só o nosso lado, e a gente não tem visto as obras de Deus no nosso tempo. E a gente não pode seguir o exemplo dele, de temer ou de fugir. Às vezes o desânimo vai bater, e é normal bater, nós somos humanos, mas a gente precisa seguir firme e corajoso na missão que Deus nos deu. A missão que ele deu para a igreja toda, né? De levar o evangelho a todos, de cuidar dos pobres, cuidar dos estrangeiros, das viúvas, né? Que é o que ele sempre enfatiza. A Bíblia costuma enfatizar bastante. Cuidarmos uns dos outros e ter amor uns pelos outros. Assim como Deus esteve com Elias e depois ele esteve com Eliseu, ele esteve com vários outros profetas e apóstolos antes e depois de Elias. Em Êxodo 3 e 4, eu anotei aqui, Jesus encoraja Moisés a seguir o chamado dele, mesmo que Moisés tenha colocado vários empecilhos, né? Josué 1, o primeiro capítulo de Josué, basicamente é Deus motivando Josué após a morte de Moisés. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Eu anotei mais outros 5 versículos aqui, eu não vou falar todos porque vai ser um pouco repetitivo, mas anotei mais 5 versículos onde Deus fala para o povo dele
anima o povo dele, dizendo que a força vem dele e não do povo, né? Eu vou ler alguns exemplos. Salmos 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Em Mateus 10:28 ele fala: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui ele está falando assim: não tenham medo do mundo, tenham medo de mim, temam a mim. Só eu posso fazer alguma coisa. E lendo os versículos anteriores, a gente vê que Deus está no nosso lado, né? Para nos ajudar a cumprir. Mateus 10:28. Se quiser, eu posso mandar todos os versículos depois na live. Vou botando aqui. Tu quer anotar? Josué 1:9, tu botou? Josué 1:9. 1:9, isso. E os dois de Reis foi o 19:14 e 19:18. Primeira Reis, 19:14 e 18. E eu vou citar só mais um aqui, só Primeira Reis? 19:14 e 18. Tá. Aqui, ó. Deuteronômio 31:6 ele fala: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Em vários versículos aqui eu anotei 2 Coríntios 12:9, Salmo 125:1 e mais alguns, né? Versículos, tem vários outros que Deus está ali tentando apoiar e consolar quem serve Ele, quem segue Ele, né? E na Bíblia são vários desses versículos, tanto palavras de Deus para os profetas, quanto os profetas falando, ou os apóstolos falando para pessoas que estão ouvindo eles, né? Como eu citei ali no exemplo de Salmos, que é o próprio salmista falando que não vai temer os outros porque sabe que Deus está com ele. Falando do Deuteronômio, que eu me perdi. Deuteronômio 31:6. Esses são os que eu li, né? Daí teve alguns outros que eu só citei. Daí eu não preciso botar. Deus nos manda seguir a nossa missão, que como igreja é proclamar o evangelho. Esse negócio de, às vezes a gente viu, tu comentou a respeito de Moisés, a gente vê todos os servos de Deus, nenhum deles que queriam fazer a obra. Ele chamou Moisés deu desculpa, ele chamou Gideão, deu desculpa, ele chamou Josué, deu desculpa, chamou Paulo, deu desculpa, chamou Pedro, deu desculpa. A primeira frase de Pedro foi: se afasta de mim que eu sou um pecador. Então todos nós temos essa consciência de que não somos dignos de estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos vontade, que nós vemos Moisés diz assim: eu quero muito te ver. E ele pede para Deus ver, a ponto que Deus diz assim: então entra naquela fenda ali que a minha glória vai passar por ti. Então assim, nós queremos muito ver a Deus, mas nós sabemos o grau de pequenez que nós temos, que não temos como chegar lá. E a gente vê assim, a maioria desses profetas que a gente citou, eles não é que eles estavam dando desculpa para não fazer, mas eles estavam com medo de fazer. Eles queriam fazer, mas eles tinham noção de que eles não tinham capacidade disso. O problema é que a gente não entende que a gente não precisa ter capacidade, né? Não é a nossa capacidade que vai nos vencer. Alguns versículos que eu citei aqui e vários outros ao longo da Bíblia, Deus fala que o Senhor é a força, né? Não é pela força do teu braço, né? É pela força de Deus. E a gente vê que o próprio salmista ele manifesta como ele não tem medo, como ele é corajoso em proclamar a palavra de Deus. Alguns versículos para frente, no 46, ele fala: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então, a gente vê isso, sabe? A gente vê que dentro da gente tem esse desejo, essa aspiração por fazer as coisas no nome de Deus. Só que quando a gente vê, eu vi um cara falando uma vez, quando a criação encontra o seu criador, o instinto dela é se dobrar, né? Cair aos joelhos e reconhecer o quão pequena ela é perante o seu criador. Eu imagino que foi isso que aconteceu com Pedro. Eu imagino que é esse o sentimento que passou por Gideão, por Moisés, por Josué, por serem pessoas pequenas de fato, sabe? Moisés, como falou, ele foi o maior dos profetas. A Bíblia fala que nenhum profeta chegou ao nível de Moisés, só que ele era um cara gago, que tinha medo de falar e era rejeitado pelo povo, sabe? Porque ele tinha feito uma coisa errada antes.
Josué era um guerreiro. Eu acho que dos que a gente citou, talvez fosse o que mais estaria apto, e mesmo assim Deus teve que encorajar ele. A gente vê que quando a criatura se põe de frente pro seu Criador, ela se sente pequena, sabe? A diferença que nós vemos de Josué e Moisés, por exemplo, Moisés não tinha ninguém para ser testemunho, né? Para ter de testemunho, e Josué conviveu a vida inteira do lado de Moisés, vendo o que Moisés fazia, e ele andava, Moisés estava dentro da barraca dele, e Josué estava na volta da barraca, que ele queria estar na presença de Deus, e ele assumiu o lugar de... E talvez seja justamente se comparar com Moisés que fez ele se sentir pequeno, isso. Ver o tamanho da... Só que esse que é o engraçado, né? O Moisés, antes de fazer a obra de Deus, se sentia muito pequeno. Ele era gago, era rejeitado pelo povo, ele era muito inferior ao que Josué era antes de assumir a obra. Porém, talvez, como fruto da obra de Deus na vida de Moisés, quando Josué se olhava e olhava para o Moisés que ele conheceu, ele se sentia pequeno perante Moisés. Só que o Moisés não era grande. O que era grande era a glória de Deus que fazia Moisés parecer tão gigante, sabe? Então, esse é o tamanho da obra de Deus, sabe? Esse é o tamanho do poder de Deus agindo através de nós. A gente precisa parar de se sentir pequeno. Não parar de nos sentir pequeno. A gente tem que se humilhar perante Ele, mas entender que não é o nosso tamanho que importa, e sim o tamanho do poder dele nas nossas vidas, sabe? Quanto à gagueira de Moisés, a gente não sabe se ele era gago. Ele fala que ele tinha dificuldade de fala. Tem gente que diz que é gago, mas não é que é gago. Tem gente que diz que ele podia ser gago, podia ser fanho, podia ser... só ter dificuldade em falar mesmo, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, né? E olha quantos sermões ele acabou dando depois. Então a gente, na realidade, a gente não consegue dizer ao certo qual é a dificuldade que ele tinha. Só sabe que ele tinha dificuldade em falar. Só para ter tu podia falar da semana passada, o negócio da... Teve uma pequena confusão de comunicação que eu e o pai tivemos semana passada, que ele tinha dito sobre Jesus tinha sido pendurado no Calvário, que é uma grande humilhação, né, para Roma. Roma usava aquilo como uma grande humilhação, e não veio de Roma essa humilhação. Em Deuteronômio ele fala sobre o madeiro, só que foi justamente nessa informação que eu dei sobre o fato dos hebreus também terem uma cultura em relação ao madeiro que a gente se confundiu. Eu falei que uma pessoa, que quando eles penduravam uma pessoa no madeiro, ela não podia passar a noite no madeiro porque era vergonha para Israel. Só que foi um erro que eu cometi, porque o corpo morto não podia anoitecer no madeiro, né, na cruz. Então assim, tu podia passar vivo 3 dias pendurado na cruz, que não iam te tirar de lá. Só que depois que tu morresse, tu não podia. Depois que tu fosse morto, eles iam tirar de lá, porque era vergonha anoitecer com o corpo pendurado em Israel. Não foi o caso de Jesus, porque era Páscoa, né? Era sexta de Páscoa. Então eles mataram rápido os corpos para poder tirar por causa da Páscoa, não porque não podia ficar vivo. Na sexta-feira santa não pode ter nenhum corpo, às 18 horas de sexta-feira santa não pode ter ninguém pendurado sobre a cruz. Então por isso que lá a Bíblia fala, né, em Isaías fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele morreu de causa natural, por causa da... Mas inclusive eles não acreditaram que ele teria morrido porque ele morreu muito rápido. Geralmente os corpos demoram 3 dias para morrer na cruz, e quando eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, para os ladrões morrerem de perda de sangue, morrer rápido. Como é que é? Não, hemorragia interna, morre de hemorragia interna. E quando eles iam fazer isso com Jesus, eles disseram que ele estava morto, eles não acreditaram, e por isso que eles espetaram o lado de Jesus para ver se estava vivo ou não. Quando saiu água junto com sangue, eles viram que estava morto, e daí eles não quebraram as pernas de Jesus. Justamente para cumprir essa lei que o pai tinha dito. Só para conhecimento mesmo, né? Então assim, as pessoas ficavam penduradas 2, 3, 4 dias até morrer. Depois que morria. Depois que ela morrer, ela tem que ser tirada imediatamente. Ela não pode passar a noite na cruz morta. Só uma correção da semana passada que eu tinha falado. Enfim, vamos lá que tem bastante coisa para dizer ainda.
Acho que não tem tanta coisa, acho que vai dar certinho o tempo, não vamos nos prolongar tanto. Não tem comentário? Não. O pessoal hoje tá quieto aí. Mas não só de encorajamento a Bíblia usa para nos pedir para cumprir esse mandamento. Em alguns momentos a palavra de Deus nos exorta a cumprir esse mandamento de proclamar o Evangelho, né? Falando da necessidade de fazer isso e também das consequências de não fazer. Em Lucas 9:26, Cristo diz: pois quem se envergonha de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, aqui é uma exortação, né, que ele faz, dizendo que se tu se envergonhar do Evangelho, Cristo vai se envergonhar de ti também. Não vai se envergonhar, né, mas não vai falar de ti pro Pai no dia do juízo, basicamente. A gente precisa entender as consequências de não proclamar o Evangelho, sabe? Eu vejo também, Leonel, aqui no 13, nós estamos estudando o 13, né? Costumo repetir em alta voz todas as ordens que tens dado, né? Eu vejo, a semana passada eu já fiz menção desse versículo, o Salmo 103, né? O Salmo 103 que ele... deixa eu pegar aqui, Salmo 103... Só fala o versículo que não, olha então, Salmo 103, 1 e 2. Eu acho que é o 2 que ele fala mais... que ele costuma falar em... Bendiga minha alma, o Senhor, e não te esqueça nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as enfermidades. Não, então não é isso. Vai falando aí que eu vou ver o que eu quero. Quem da cova redime sua vida. Aqui é o 13, aqui todo o meu... tá certo. Que todo o meu ser louve ao Senhor e que não me esqueça nenhum dos seus benefícios. Vai falando, Léo, que eu vou achar aqui e te digo. Tá, esse é o 2. Tá, não, vai falando aí que eu vou... tá falando do estudo. Que ele fala que assim, ele pede para que ele fale em voz alta para não esquecer nenhum mandamento dele. Vai falando aí que eu acho aqui e digo. Enfim, deixa isso para depois, não é importante. Mas, então, às vezes a palavra nos exorta a importância e a necessidade de falar sobre a palavra de Deus, sabe? Uma coisa que eu achei muito interessante que eu li foi assim: existem várias coisas que foram ocultadas na revelação, né? Os 2000 anos desde do final da Bíblia até agora foram marcados por várias manifestações da natureza e descobertas da ciência que são revelações de Deus também. A gente entende que tudo que Deus colocou na natureza é revelação dele, né? Assim como a Bíblia e assim como o mundo é uma revelação de Deus. Então tudo que a gente aprende da ciência é revelação de Deus para nós. Só que seria muito como posso dizer, muita presunção tentar tirar o véu de coisas que Deus deixou ocultas, sabe? Seria muita arrogância nossa achar que a gente tem o direito de entender coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia oculta ou que a natureza oculta. Por exemplo, ficar tentando adivinhar quando que vai ser o dia da volta de Jesus é um bom exemplo disso. A gente tem visto pessoas tentando incessantemente ao longo dos séculos dizer quando vai ser a volta, quando vai ser o fim do mundo. E o próprio Cristo disse que nem ele sabia, só o Pai sabia. Então, é uma baita de uma presunção a gente achar que a gente tem a capacidade de tirar o véu daquilo que que Deus deixou oculto. Ele enquanto homem, né? Isso. Ele enquanto homem não sabia, o Pai sabia. Mas pior do que isso, pior do que tentar tirar o véu daquilo que Deus deixou oculto, seria tentar jogar um véu e esconder as coisas que Ele nos revelou. Isso é muito pior. Tentar esconder, no caso se envergonhar ou manter pra gente coisas que Deus nos revelou e mais, mandou que nós falássemos pro mundo inteiro, a gente tentar cobrir isso. Isso é uma baita de uma vergonha. Isso seria um tremendo desrespeito com a palavra de Deus, sabe? Eu achei muito interessante isso. Se a gente entende que é errado a gente tentar descobrir coisas que Deus não quer que a gente saiba, pior ainda é a gente tentar esconder coisas que Deus mandou a gente falar, sabe? Coisas que Ele nos revelou e mandou a gente falar e a gente tem tentado encobrir, tentado esconder, tentado guardar no nosso grupinho de amigos porque os outros não são dignos de ouvir. Deuteronômio 29 fala isso, assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor,
nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós, os filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Que às vezes é exatamente isso. As pessoas estão tão preocupadas em coisas que não tem fundamento, né? Esses dias eu gosto muito de usar aquela palavra que fala lá, quando nas cartas das 7 igrejas em Apocalipse, que ele diz assim, ó, eu tenho contra vocês que vocês estão andando na doutrina dos Nicolaitas. Aí os caras querem descobrir o que é as doutrinas do Nicolaita. Cara, não interessa o que é a doutrina do Nicolaita. O interessante é que é alguma coisa que não agrada a Deus. É isso que nós não devemos fazer, seja ela qual for. Não importa o que seja. Entende? E às vezes a gente está preocupado em se apegar o que é a besta de 10 cabeças, 7 chifres, 8 olhos, 14 não sei o que. Aí a gente está tão preocupado em saber o que é as coisas que não foram reveladas, e as coisas que foram reveladas a gente não está nem aí. A gente costuma dizer que o crente tem mania de ver o diabo em tudo que é lugar. Até na Coca-Cola, que ele vira lá do lado e enxerga o diabo no rótulo da Coca-Cola. Mas a vida dele está de cabeça para baixo dentro de casa e ele não está vendo nada. Então isso é assim, ó, as coisas reveladas nós temos que colocar em prática e falar das coisas reveladas. Né? As coisas que não foram reveladas não nos pertencem. Enfim, continuando, quando a gente fala de guardar a palavra de Deus no nosso coração, nada melhor do que proclamar, né? Como o pai mesmo tinha dito, fala em voz alta para guardar. Que ele, tu achou? Não achei, não. Fui para outra passagem, não. Então é isso, sabe? A gente... Nada melhor para gravar as coisas do que falar em voz alta. Eu, quando eu tô lendo um livro e tem muita barulheira aqui em casa, eu começo a ler em voz alta. Ou quando eu tô pensando muitas coisas, eu começo a ler em voz alta para afastar os pensamentos e focar nas palavras do livro, entendeu? Eu geralmente prefiro ler na cabeça só que às vezes eu preciso falar, externar, para decorar, para conseguir prestar atenção naquilo que eu tô lendo. E às vezes é isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus, sabe? A gente estuda ela, a gente lê, estuda, faz devocional, ora, mas proclamar ao longo do dia, proclamar para as pessoas aquilo que tu ouviu, sai e fala empolgado para as pessoas, sabe? Se na tua igreja tu não se sente confortável para falar da palavra de Deus, conversar com os teus irmãos sobre a palavra de Deus, tem alguma coisa muito errada, sabe? É ali que é o momento da gente externar as coisas que a gente tem aprendido, da gente falar, desabafar sobre as coisas que Deus tem nos ensinado no nosso coração. Consequentemente, a palavra de Deus vai transformando o nosso coração, né? Eu falei ali no Salmo 119, versículo 11, eu tinha falado como que a palavra, ela transforma a nossa vida. Quando a gente começa a buscar ela, mesmo que às vezes a gente tenha que fazer força para buscar ela, e ela começa a entrar na nossa vida, ela vai transformando. A palavra tem o poder, né? O Espírito Santo tem o poder de nos transformar. Então não é uma transformação que a gente faz antes de ler a palavra, e a gente lê a palavra porque a gente se transforma. E não, a gente corre atrás da palavra e o Espírito Santo vai fazer a transformação usando a palavra para transformar nossas vidas. E proclamar ela é mais um jeito de guardar ela no nosso coração e ver ela transformando as nossas vidas gradativamente. A gente pode ter certeza que quando a gente começa a proclamar com alegria o Evangelho, não só com a boca, mas com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, as nossas orações vão começar a ser ouvidas por Deus, sabe? As nossas orações vão ser ouvidas por Deus, os nossos clamores vão ser ouvidos por Deus, e a gente vai ser conhecido de Deus, sabe? A gente vai ser amigos de Deus. A gente tem que entender que quando a Bíblia faz uma promessa, e essa promessa tem dois lados, o lado humano e o lado divino, só tem um lado que é incerto, que é o nosso próprio lado. O único lado que a gente não sabe se vai ser cumprido é o nosso, porque a parte de Deus, ele é fiel para cumprir, sabe? A Bíblia fala isso. Deus não vai te enganar, Deus não está te enganando, a parte dele já está cumprida. É só tu fazer a tua parte. Correr atrás, buscar a palavra de Deus, buscar o Evangelho, pedir para o Espírito Santo nos transformar. E o mais legal de tudo isso é a gente ver que a gente ainda pode pedir ajuda para ele para fazer a nossa parte, porque não é só a parte dele que ele faz, ele nos ajuda a cumprir a nossa. Isso é a mensagem do Evangelho, sabe? Deus cumprindo a parte dele da aliança. Deus já tinha cumprido a parte dele da aliança, então ele vem e cumpre a nossa através do Filho dele. Isso é o Evangelho.
A gente tem que entender que Deus não só está disposto a cumprir a parte dele, mas também nos ajudar a fazer a nossa, se a gente declarar nossa dependência, né? Ao longo desses 13 versículos que a gente leu do Salmo 119, algumas vezes ele cita isso. Ele fala, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Ele pede, não me desampara. Né? E no 10, se eu não me engano, não. Isso, 10. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele pede ajuda. Ele pede ajuda para Deus para cumprir a parte dele. Isso ele vai fazer várias outras vezes no Salmo 119. Na semana passada eu citei vários momentos no Salmo 119 em que o salmista diz: ensina-me, 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 ensina-me. Então ele insiste em pedir para Deus ajudar ele na parte dele. E nós temos que insistir. Deus vai ouvir nossas orações a partir do momento que a gente começar a proclamar a palavra dele com as nossas vidas e com as nossas bocas. Mas é o 103 mesmo, o Leonardo, eu estava falando a respeito do 103, 1 e o 2, que ele fala ali, ele diz, bendiz a minha alma. Quer dizer, ele está falando para ele mesmo. Ele está dizendo para ele mesmo. E no 2 ele diz assim, bendiz a minha alma. Quer dizer, se eu não falar, eu jamais a minha alma vai querer adorar a Deus. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, ele fala, eu vejo, quando ele diz bendiz a minha alma, eu não acredito que ele esteja falando isso em pensamento, ele está falando isso, ele está externando em voz alta, que ele grita, eu imagino ele clamando a Deus, assim, clamando a alma dele, ele falando para a alma dele, bendiz a minha alma ao Senhor, porque não esqueça de nenhum dos seus beneplácitos, nenhuma das suas bondades, de nada que ele fez na vida da gente, porque nós somos campeões de esquecer do que Deus tem feito. Então, muitas vezes nós estamos em casa chorando assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, e a gente não olha para trás tudo que Deus já fez na nossa vida. Ele nos tirou de um charco de lodo, né? Um lamaçal de pecado, que a Bíblia diz, e muitas vezes a gente reclama dizendo que Deus não fez nada por nós, né? Então bendiz ao Senhor, clama para a tua alma, para que ela bendiga o nome de Deus. A mãe comentou, entendo que às vezes as pessoas não falam para não perder a amizade uns dos outros ou para não se indispor com o familiar. Muitas vezes a gente se envergonha mesmo, se envergonha ou teme, né? E foi o que eu tinha falado ali acima. A gente não tem que fazer isso pela nossa própria força, não tem como fazer isso, mas a gente não pode deixar de fazer também. A gente precisa pedir ajuda para Deus para fazer, sabe? A gente tem que declarar nossa dependência. Se a gente não está proclamando a palavra de Deus, é porque ela não está enchendo o nosso coração. Como Lucas 6,45 fala, que eu tinha citado lá. Não sei se tu nem sei se tu botou aí, mas não. Lucas 6,45 fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, se a gente não tem proclamado, é porque o nosso coração não está cheio. Se a gente não proclama porque o nosso coração não está cheio, se a gente se envergonha da palavra, ou a gente se envergonha da palavra, que nem seria o caso do que tu falou, a gente tem medo de se indispor, tem vergonha de falar para os nossos amigos e tudo mais. Geralmente é isso. E a consequência vai ser Lucas 9:26. Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vierem na sua glória. Lucas? O quê? Que tu falou a última aí, a última passagem. A última foi em 9:26, que é porque quem se envergonha de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. E tem o outro Lucas ali, que é o do coração. Não sei se já notou. Não tinha notado. 6:45. A gente precisa proclamar. É um decreto, né? Um mandamento. Então, a gente precisa começar a correr atrás, pedir ajuda para ele, para proclamar, para a palavra de Deus nos encher nosso coração. Como eu falei aqui, tem várias maneiras de fazer isso. Estudando, buscando, ensinando. O pai até fala que às vezes que um dos motivos dele me botar aqui é saber que quando a gente ensina, a gente aprende mais. E é justamente por isso, sabe? Às vezes vão aparecer perguntas na tua frente, perguntas que tu não fez quando tu estava aprendendo e que agora tu vai ser obrigado a responder. Às vezes vão ter situações que são diferentes da que tu viveu enquanto tu aprendia, e tu vai ter que adaptar o teu conhecimento para a prática. E isso desenvolve o nosso conhecimento. Tentar aplicar, tentar praticar as coisas que a gente aprendeu na teoria. Uma coisa que é certa, que assim, um livro de teologia sistemática provavelmente sabe mais sobre teologia sistemática do que 5 teólogos juntos. Porque um livro de teologia sistemática
é feito com estudos, anos e anos de pesquisa, que o cara anotou aqui, provavelmente daqui um ano, ele tá escrevendo o livro ainda, ele já não lembra o que ele escreveu nas primeiras páginas. Ele sabe o que ele escreveu, mas o livro não esquece. Então, assim, em conhecimento teórico, um livro vai saber muito mais que a gente, só que um livro não é capaz de aplicar no dia a dia, um livro não é capaz de absorver as necessidades da comunidade e o conhecimento teórico e conciliar os dois, de ensinar, de amar, sabe, de passar esse amor e essa verdade que o Evangelho tem de que é uma coisa comunitária, é uma coisa em comunidade, é uma coisa que a gente aprende junto e cresce junto. A gente não nasceu para ser livro, né? A teologia não foi feita para formar vários homens livro, e sim para formar vários homens de Deus que trabalham em comunidade. Mas por isso que o povo judeu ele bate tanto em conhecimento decorado. Por exemplo, como nós já falamos aqui em lives anteriores, que o garoto de 12 anos, para ter o bar mitzvah, ele tem que conhecer o salmo decorado nem só o salmo, às vezes é até o Torá que eles pedem para que conheça todo o Torá. Mas os 150 salmos tem que saber decor. Vamos botar o Salmo 119. Se nós conhecermos o Salmo 119 decor, saber todo não só saber decor, mas saber o que nós estamos conversando todas as semanas. Hoje nós estamos no 13º, né? Então nós estamos 13 segunda-feiras nós estamos estudando a respeito do Salmo 119. Então, se nós soubermos tudo que está escrito, ou seja, qualquer coisa, qualquer problema que acontecer na vida da gente, a gente vai ter Deus vai se revelar, entendeu? É isso ontem que foi falado ontem lá na igreja, que Deus fala conosco até por intermédio de uma caixinha de leite ou por qualquer outro lugar, mas da forma quando eu sei, eu já conheço a palavra de Deus, acontece alguma coisa ali na rua e aí vem aquele versículo na minha mente, mas é porque eu já sei aquele versículo. Não vai brotar do nada. Sim, uma das pessoas que tinha muito conhecimento teológico, né? Um judeu que tinha muito conhecimento teológico era Jesus Cristo. Ele sabia da Torá, da palavra de Deus toda. Ele diz que com 12 anos ele ensinava no Sinédrio, que os mestres da lei paravam para escutar ele, então ele tinha muito conhecimento aos 12 anos. E Jesus, quando ele começa o ministério dele, aos 30, ele fala coisas por parábola. E tem uma coisa que eu sinto quando eu vejo Jesus falando por parábolas, é que assim, um mestre da lei que conhece todas as palavras bonitas, né? Hoje em dia eu acho que a gente adaptaria para um cara que no meio do discurso dele, ele além de recitar versículos e versículos, ele fica falando cosmovisão, epistemologia, homilética, apologética, soteriologia, escatologia. Cara, o que essas palavras vão acrescentar ou vão entrar na cabeça de uma pessoa que tá correndo o dia inteiro para tentar sobreviver, sabe? Qual é a aplicabilidade dessas palavras bonitas na vida de uma pessoa que precisa lutar para sobreviver diariamente? Nenhuma. Quando Jesus falava por parábola, provavelmente os fariseus que ouviam ele pensavam: meu Deus, que homem tolo. Esse homem não tem conhecimento nenhum, ele tá falando que nem um pobre, que nem um plebeu. Então, eram coisas que eles não entendiam porque eles não se conectavam com aquilo. Eles tinham tanto conhecimento que aquelas palavras bobas que Jesus usava, palavras simples, fantasias, historinhas, fábulas, não faziam sentido para eles. Eles não se aproximavam daquilo. Eles achavam Jesus bobo. Só que, cara, um semeador ia se sentir... entendia o que a parábola do semeador queria dizer, sabe? Quando Jesus fala que o cara joga semente, e daí quando ele explica pro cara, ó, quando eu falo semente eu tô falando disso, quando eu falo das terras eu tô falando disso. Cara, ele consegue se conectar com um semeador, com uma pessoa que planta para comer. Eu até citei, quando tava conversando sobre isso com outras pessoas, sobre, cara... o bom samaritano, sabe? Foi um cara que estava caminhando e foi assaltado, se eu não me engano. E o ladrão bateu nele e ele caiu, deixou ele na ponta da estrada. Então, assim, eram coisas que os fariseus não tinham preocupação. Só que, provavelmente, as pessoas pobres ali,
já tinham passado por alguma coisa parecida, com alguém vir e tirar o pouco que elas tinham, sabe? E aí elas se sentiam compadecidas por aquela história, se sentiam próximas daquela história. Era uma teologia ensinada com palavras que se aproximavam das pessoas e não com palavras difíceis e bonitas, sabe? Eu falei pro pai e pra Cássia esses dias, eu tava ouvindo um homem falar, um teólogo chamado Bibo, o Rodrigo Bibo. Ele disse que quando ele fez o seminário, quando ele estudou teologia na faculdade, ele gostava muito de arrotar a teologia dele por aí, né? Ele viu uma pessoa fazendo um negócio errado, ele dizia, tá errado. Ele viu uma pessoa fazendo um negócio certo e dizia, olha só, tá certo, tá escrito em tal e 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 tal coisa na Bíblia, então, tu tá certo. Ele queria aprovar e desaprovar as pessoas, mostrando que ele sabia, que ele tinha conhecimento. E um dia um amigo dele falou pra ele, guarda esse teu enlatado teológico pra ti, porque o jeito que tu serve a gente não consegue comer. Então é basicamente isso, cara. A gente precisa começar a servir a nossa teologia para as pessoas de uma maneira que elas consigam engolir. Senão ela não é útil, ela não é eficaz, ela só afasta as pessoas de Deus. A gente tem que começar a ser mais atencioso, mais amoroso, sabe? 1 João 3,16 fala, porque assim nós conhecemos o amor, porque Cristo deu a vida por nós. Cristo deu a vida por nós, então que nós temos que dar a vida pelos nossos próximos também, pelos nossos irmãos. A gente tem que dar a vida por eles, a gente tem que... Quando a gente aprende para ensinar, sabe? O conhecimento por conhecimento não é útil, ele não acrescenta em nada. Nós temos que fazer a palavra de Deus mudar as nossas vidas e também mudar as vidas das pessoas ao nosso redor. A gente tem que buscar mudar a vida delas com a palavra de Deus, sabe? A Josi disse aqui, Jesus era um grande entendedor de marketing, sabia perfeitamente quem era o seu público-alvo e como se comunicar com ele. Conhecia os sonhos e as dores, tinha conexão. A lista de leads e uma alta taxa de conversão. Exatamente, cara. A Josi usou termos técnicos do marketing, mas foi exatamente essa a ideia dela. De falar isso. Cara, a maneira com que Jesus se expressava era exatamente para atingir quem ele queria que fosse atingido, né? Ele usava várias parábolas. Eu estava lendo hoje as coisas que ele falava, às vezes, usavam palavras que eram da cultura de um carpinteiro, sabe? Um carpinteiro ouviria aquele dia, caraca, olha, ele tá falando de talhar, que nem eu talho no meu trabalho, né? Um carpinteiro, como é que é o outro? Eu sempre esqueço o outro. Um carpinteiro marceneiro. Marceneiro. Pô, ele tá falando de talhar, eu sei como é que é isso. Tem momentos que ele fala, principalmente quando ele fala sobre o templo, ele usa coisas que remetem à profissão de pedreiro. Então, um cara que constrói coisas ia se sentir relacionado com aquilo. E em nenhum momento ele fica repetindo leis e palavras bonitas, sabe? Porque a intenção dele não é atingir os mestres da lei, sim as pessoas que estão buscando, sabe? Sobreviver, buscando vida, que precisavam ser libertas. E essas eram as pessoas que tinham que correr todos os dias para pagar seus impostos pro Império Romano. E eram essas pessoas que ele atingia, sabe? Quando ele falava do pobre, quando ele falava do carpinteiro, quando ele falava do pedreiro, do marceneiro, do pescador. O jeito que ele aborda Pedro, né? Eu não quero que tu pesque peixe, eu quero que tu pesque homem. Ele fala com Pedro do jeito que Pedro... na profissão de Pedro, sabe? O Lloyd tem uma pregação que ele falando de falar com a pessoa, com o linguajar da pessoa. Quem fala isso? O pastor Lloyd Demar. O Ed René também tem uma pregação, ele fala uma conversa com Jesus, daí ele falando, hein, o jeito que Jesus conversa com a samaritana, sabe? O jeito que Jesus conversa com o jovem rico. Todas as vezes que Jesus fala, ele ouve a pessoa. Não necessariamente ouvir... Ele lê a pessoa. Ele lê a pessoa. Ele lê a pessoa. Seja as palavras que ela diz, a maneira com que ela fala, a profissão dela, a história dela. E ele fala com ela com amor. Às vezes ele toca na ferida, sabe? Às vezes ele diz assim... às vezes ele vai dizer... larga tudo que tu tem e me segue. Às vezes ele vai dizer... é verdade, esse cara que tu tá não é teu marido. Tu já teve 5 maridos e esse que tu tá agora não é teu marido. Ele toca na ferida, mas ele toca com amor, sabe? Ele toca com cuidado. E ele sabe o que ele tá fazendo. Ele te lê
e ele fala contigo da maneira com que tu vai ouvir ele. Ele sabe a tua linguagem. Deus se importa com a tua maneira de se comunicar. A gente vê Paulo dizendo, né, lá em 1 Coríntios 9:22, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz de tudo para de algum meio ganhar alguns. Ou seja, na realidade a gente lê a pessoa, eu acho que essa é a realidade, nós temos que ler a pessoa e falar no linguajar da pessoa. Nós temos que falar da forma a qual a pessoa vai ser tocada. Nós vemos na conversão de Paulo. A conversão de Paulo, Jesus Cristo se falou com ele da forma que teria que ser falado. Se não fosse de outra forma, Paulo não teria... Eu acho isso muito bom, porque a Bíblia fala que Paulo era um homem que zelava pela palavra de Deus. Então, assim, ele era um cara zeloso, ele era conhecedor e zeloso. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que aquilo era uma heresia. E ele não ia deixar que pessoas fossem enganadas por um herege. Então ele perseguia os seguidores desse suposto herege, que ele nem conhecia, e um dia Jesus se apresentou para ele como Deus, porque era a maneira com que ele ouviria. Ele estava perseguindo e zelando pelo nome de Deus. Quando Jesus se apresenta para ele como Deus, ele entende, sabe? Foi essa linguagem que Paulo precisava ouvir de Deus. Um cara que derrubou ele do cavalo e mostrou para ele que tem autoridade. Mas em alguns momentos Jesus chega para a pessoa como um pobre, né? Jesus se apresenta para a pessoa da maneira que a pessoa precisa ouvir ele. Mas isso é interessante também, né, da gente falar, porque às vezes assim, a gente vê, essa conversão de Paulo, a gente vê em Atos 9, né? Atos 9 a gente vê a conversão de Paulo. E ali diz que ele cai do cavalo, Deus se revela para ele, ele fica cego, essa é a história. E aí ele vai para Galileia lá, e lá para onde está Ananias, me esqueci a cidade que estava Ananias. Ele foi lá para a cidade e aí Deus manda que Ananias vá lá e faça uma oração com ele, cure, e aí ele no 9:5 ali. Aí ele faz a oração e ele se converte. Se tu conseguir achar, eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas confundem isso. Que aí, por exemplo, daí quando ele faz a oração... É Damasco no 22, mesmo, Damasco, não, Damasco ele caiu. Não sei ele estava indo para a estrada de Damasco, ele caiu. Isso. Ele estava indo para Damasco. E Ananias é em Damasco mesmo. Aí tá, daí ele faz... Ananias faz a oração por ele, achou a parte que Ananias faz a oração com ele? Acho que é no 27, 22. Sim. 17, Ananias foi e entrando na sua casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E o próximo versículo diz que ele sai falando, né? Imediatamente caíram dos olhos umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. E daí, isso é o 18. No 19, ele fala que Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus. Aí assim, esse logo aí, por exemplo, ele foi, aí em Atos ele está dizendo que Ananias orou com ele ficou alguns dias com os discípulos e saiu pregando o evangelho, né? Foi para a sinagoga proclamando Jesus. Proclamando Jesus. Só que isso, vamos lá, se tu pega Gálatas 1:17, pega lá Gálatas 1:17 lá. Então isso eu acho interessante, que às vezes a gente olha um versículo do outro versículo, a gente diz assim, a gente imagina que Paulo se converteu e saiu pregando o evangelho, é isso que diz ali, né? Gálatas 1:17. Peraí, Gálatas 1:17. 1:17. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Passado 3 anos. Então, assim, do batismo de Jesus, da oração de Ananias até ele começar a pregar na sinagoga foram 3 anos. Ele ficou 3 anos sumido. Ele ficou 3 anos sumido, e nesses 3 anos eu acredito que ele tem estudado. Ele buscou aí uma outra forma que até então ele conhecia a lei. E ele precisava conhecer que agora mudou o negócio, agora não é mais a lei, agora é a graça. Então isso é muito interessante, que às vezes esse proclamar que fala a respeito da palavra de Deus,
às vezes a gente quer sair e proclamar de qualquer forma, mas não é assim que funciona, nós temos que nos preparar. Por isso que eu quis citar essa passagem aqui para vocês entenderem. Porque Paulo precisou de 3 anos para falar. Então, assim, é uma parte misteriosa que tem, tá? Que tem a respeito disso, né? Desde a conversão até o dia que ele voltou, né? Então, assim, ele permaneceu durante 3 anos. Foi uma pausa misteriosa de insertos da história. Então, a gente tem que, no caso, se preparar. Quando a gente quer falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, nós temos que nos preparar. Amém. Uma coisa que, para finalizar, né? Kevin Van Hooser tinha uma frase que é assim, ó: a igreja é a parábola que Deus está contando ao mundo. A gente tem sido uma parábola eficaz em mostrar Deus. Mostrar em atitudes, em ações e na nossa vida de modo geral, mas também no proclamar, no falar publicamente com a nossa voz mesmo, sem medo, sem vergonha, mas com fé naquele que tem lutado por nós, naquele cara que falou para Elias: não é só tu que tá aqui, eu preservei a vida de mais 7.000, naquele cara que encorajou Moisés, que encorajou Josué, o cara que diz que é pela força do braço dele, não pela nossa força, que a gente vai conquistar o mundo, sabe? Esse homem, ele pediu pra gente fazer uma coisa, só uma coisa, e ele falou que nos ajudaria, e não só falou que nos ajudaria, ele falou que teria consequências se a gente não fizesse. Ele fala, né, uma coisa que é muito importante a gente saber é que a palavra de Deus, ela traz conforto, mas antes de trazer o conforto, ela traz confronto, ela te machuca. As boas novas, elas vêm depois de péssimas novas, sabe? Quando tu tá ali tranquilamente vivendo tua vida e chega alguém e te diz: cara, tu é um pecador. Primeiro vem as péssimas novas, para depois dizer: mas mesmo assim, Cristo te amou. É óbvio que as boas novas superam em muito as péssimas novas, mas as péssimas, não existe notícia pior do que a notícia que o Evangelho te traz, de que tu é incapaz e insuficiente. E se não for por meio dele, tu não vai chegar em lugar nenhum. Dói, a gente sabe que a gente não é suficiente para nada, mas a gente precisa entender isso para só assim depender o quão dependente de Cristo a gente é e o quanto a gente precisa falar do amor dele para as outras pessoas. Acho que por hoje é isso. Vocês participaram bem pouco, então infelizmente a gente está terminando no horário certo. Sabe, geralmente a gente passa uns 15 minutos, 20 minutos. Eu tô bem triste de não passar. Eu prometi pro pai que hoje a gente ia passar bastante. Não, é bom assim, fazer o dia correto. Não, eu fiquei bem triste de vocês participarem pouco. Teve poucas pessoas assistindo, uma média de 6, 7, geralmente tem mais. Mas não tem problema, eu acredito que as pessoas que tinham que ouvir, ou vão ouvir, ou já ouviram. E eu espero que Deus tenha falado com vocês, não eu, mas sim Deus tenha falado com vocês essa noite. Que Ele tenha falado com vocês da maneira com que vocês precisam ouvir. Não da maneira com que eu falo, não da maneira com que teólogos falam, mas da maneira que vocês precisam ouvir. Amém. É a palavra dele que importa, e é a voz dele que importa, e é ele que quer falar com vocês, não eu. Como eu falei aqui no começo, ensinar é o melhor jeito de aprender. Para ficar essa 1 hora aqui, a gente gasta no mínimo 3 horas, assim, preparando o estudo, estudando o estudo de novo. Muitas vezes demora mais do que isso. 3 horas seria o mínimo para conseguir fazer um negócio que de 1 hora. 3 horas tu faz um esboço, né? Tu faz um esboço para falar aqui. Mas, sim, demanda uma vida muito grande, uma dedicação muito grande. E por mais que no começo eu estivesse desprendendo pouco tempo para isso foi tomando meu tempo depois, sabe? Não foi por opção minha, mas ultimamente eu tenho sentido menos vontade de fazer outras coisas e mais vontade de buscar. E não só buscar no Salmo 119, tenho vontade de buscar em outras coisas. Eu comprei um livro na quarta-feira passada, o livro chegou na sexta e no sábado eu já tinha lido todo o livro, sabe? As coisas têm acontecido porque eu tenho sentido desejo de buscar e eu agradeço muito a Deus por isso e eu peço muito que Deus dê pra vocês essa mesma vontade, sabe? Esse anseio de buscar, de entender, de aprender.
Não sei se eu vou ter tempo na minha vida para fazer estudos versículo por versículo, como eu tenho feito com o Salmo 119 em toda a Bíblia, mas eu espero muito que tenha, porque é muito gostoso a gente aprender, a gente ver o que Spurgeon tem para falar, o que Martin Lloyd-Jones tem para falar, o que Lutero, Calvino e tantas outras pessoas influentes têm para falar sobre essas coisas. Eu quero recomendar um livro aqui, que é o livro que eu comprei semana passada, porque me foi recomendado um livro que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele fala sobre 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre não se importar com o julgamento que os coríntios fazem dele, nem os julgamentos que ele mesmo faz dele. E o livro nos apresenta a humildade do Evangelho, e essa humildade que é maravilhosa, assim, o jeito que ele coloca a humildade, o jeito que ele compara o que a nossa cultura tem como humildade, o que a nossa cultura tem como ego, e o que a palavra de Deus tem como humildade, e o que a palavra de Deus tem como ego. Recomendo muito esse livro, me ensinou muito, me fez aprender muito, e eu só queria compartilhar com vocês porque eu acho que pode acrescentar na vida de vocês também. É um livro baratinho e é bem curtinho. Eu li em 40 minutos, 1 hora. O Ayrton está ficando cada vez melhor, né? Essa é a intenção, né? A gente tem... Eu até falei pro pai hoje que eu tinha sentido que nas últimas semanas eu tava um pouquinho mais travado. Daí para essa semana, além de fazer o estudo, eu decidi reler ele algumas vezes hoje. Agora pouco tempo antes de vir. E eu decidi trazer um notebook que as letras são maiores e eu consigo acompanhar melhor, e eu consigo acompanhar a live também. Então eu acho que hoje eu acho que eu como comunicador flui melhor do que nas últimas semanas eu tinha fluído. Mas quem tem que me dar retorno é vocês. Eu gostaria muito de feedback de vocês sempre, não pra me engrandecer, mas pra saber onde melhorar, sabe? Se vocês tiverem críticas, não tenham medo de fazer. Elogio não precisa fazer muito, se quiser fazer pode fazer, mas critiquem o que vocês acham que pode melhorar e participem mais. A crítica que eu deixo pra vocês é participem mais, porque falta coisa, sabe? Essa 1 hora era pra ser 2. É que na realidade a participação ela é muito interessante, porque às vezes a gente vê algumas ideias, que às vezes, por exemplo, a gente faz o estudo e no estudo a gente fica uma coisa fechada, né? E aí quando a pessoa começa a fazer perguntas, abre outros horizontes. Então é muito interessante. A gente já tenta fazer um negócio assim, a gente pega o Salmo 119, a gente lê, a gente vê o estudo do Martin Lloyd-Jones, que a gente vê, e vê o estudo do Spurgeon sobre os versículos. Não, Charles Spurgeon. Isso. E depois que eu leio os dois, eu faço o estudo, entendeu? Então a gente já tenta abrir, né, não ficar nas ideias de Spurgeon nem nas ideias do Martin Lloyd-Jones. A gente tenta fazer um negócio aberto, mas sempre a gente vai deixar passar uma coisa ou outra, sabe? Sempre vai ter outras pessoas passando por outras coisas que vão precisar de outras respostas, e talvez as perguntas de vocês possam ajudar essas pessoas. Então é isso. Faz os anúncios. Amanhã, às 9h30, tem um Sermão do Monte. 21h30. 21h30, qual é o versículo? Vai amanhã. Eu não lembro. Amanhã... Acho que é o 34. É o que vem depois do divórcio. Ele vai falar a respeito do juramento. Juramento. Quarta-feira tem a live dos jovens, às 9h30 também. Quinta, a live é às 8 horas. Direto do templo, que vai ter o culto. Na sexta-feira, a live de empreendedorismo, às 9h30. Com o André Oliveira, isso. E sábado tem a live dos casais. Sábado, live dos casais, domingo. Às 9h30 também. E domingo, às 6h30, tem culto. Então, tirando quinta que é às 8 horas e domingo que é às 6h30, vocês nos encontram aqui todos os dias às 9h30. Tem programação todos os dias da semana. E a maioria dessas coisas vão parar no YouTube também. Se tu quiser botar o teu canal aí, eu coloco. Tu coloca aí. Vão tudo pro YouTube. E ficam... O pai geralmente coloca no mesmo dia lá. Até é chato que às vezes ele não faz as coisas enquanto ele não coloca o estudo lá. Tem que colocar essa meia-noite. Mas é bom. O homem sistemático. É bom. Aqui, ó.
vou mandar o canal para vocês. Se vocês quiserem acompanhar os outros estudos, o pai fez o Salmo 119 do 1 até o 8, do 9 até... Acho que até o 7, né? O 8 acho que foi tu já. Isso. Até o 7. E daí do 8 em diante eu assumi. O Sermão do Monte todos foram o pai que fez. E os cultos nas lives de quarta sempre são convidados. As lives de sábado sempre são convidados. Tem algumas figuras que sempre se repetem, tipo a Paulinha e o Paulo e a Jaque. Mas geralmente mudam algumas pessoas. A live de sexta sempre é de um convidado. Quinta e domingo o pregador sempre muda. Só segunda e terça que as caras são sempre as mesmas. Mas a gente sempre tem conteúdos diferentes e maneiras diferentes de falar, justamente para tentar atingir o máximo de pessoas e falar do amor de Deus. Amém. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Amém. Eu oro? Pode ser. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela seja verdadeira na nossa vida, que nós possamos estar propagando, Senhor, que nem foi falado ontem, que nem foi falado hoje, que nem foi ser falado todos os dias. Que nós possamos parar de pecar e poder propagar a Tua palavra. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação, e que Tu seja, Senhor, o nosso Senhor, que Tu seja, Senhor, o nosso Rei, e nós possamos buscar em Ti somente. Abençoa a semana vindoura, que nós possamos ganhar o pão de cada dia, que nós possamos honrar os nossos compromissos. Abençoa, Senhor, as pessoas que se encontram desempregadas, que Tu possa estar abrindo portas, para assim ela ganhar o pão de cada dia. Nós sabemos, Senhor, que nem só de pão vive o homem, mas o homem precisa de pão para comer. Não permita, Senhor, que eles passem necessidade, principalmente, Senhor, os domésticos da fé. Faz de nós verdadeiros adoradores, é que eu te peço, entrega a minha oração e essa live, em nome de Jesus, na Tua presença. Amém. Amém. Fique em paz e que Deus abençoe.